Vai. Então, olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso de Design Construtal, né? Hoje nós vamos falar sobre a aplicação do Design Construtal em cavidades complexas, em forma de H. Né? A gente estudou até então a cavidade em forma de I, a cavidade em forma de T, e hoje nós vamos ver como a gente deduz, né, as equações das variáveis, define os graus de liberdade, as restrições, para uma cavidade em forma de H. Se isso estiver bem compreendido e qualquer outro problema, de qualquer outra física envolvida, a gente consegue ter uma ideia de como aplicar um método para o problema que a gente for abordar. Né? Então, essa cavidade em forma de H, né, uma forma pré-definida, né, foi estudada no trabalho de Bizerni e colaboradores, né, em 2007. Né, então já faz um tempo que ela foi estudada. Mesmo assim, ela ainda é muito citada porque ela obteve um desempenho muito bom em comparação com várias outras cavidades e até hoje ela tem um dos melhores desempenhos térmicos para esse tipo de problema que foi estudado. Tá? Então é muito referenciado, apesar do estudo ser de 13 anos. Tá? Então o problema físico consiste em um sólido com geração de calor, semelhante ao que nós vimos na videoaula anterior, na 5, né? Só que ao invés de uma cavidade em forma de C ou de T, nós temos uma cavidade em forma de H. Tem uma taxa de geração de energia aqui dentro, uma condutividade, as superfícies laterais são isoladas termicamente e essa cavidade aqui em forma de H, né, possui uma temperatura mínima fria, né, que vai remover a energia gerada. Tá? Bom, essa cavidade tem 6 dimensões, né, 6 variáveis que a definem, né, H2, L2 para o ramo simples, H1, L1 para o primeiro ramo bifurcado e H0, L0 para o segundo ramo bifurcado. Nesse problema, vocês vão poder perceber que não houve uma definição de uma área de ocupação, né, da cavidade. Se preferiu, nesse estudo, realizar a análise com a cavidade tendo todos os graus de liberdade. Né? Então, se definiu apenas a área da cavidade como restrição. Né? Essa área total aqui continua sendo uma das restrições do problema, mas como na época se tinha muitos graus de liberdade relacionados à cavidade, resolveu estudar somente o efeito da geometria da cavidade nesse problema. Tá? Então se gerou um conjunto de simulações muito grande e isso fez com que os autores tivessem muito tempo para gerar os resultados, né? Demorasse muito tempo para gerar os resultados. A partir de então, se analisou a possibilidade, né, de aplicar algumas técnicas heurísticas para fazer a varredura do espaço de busca, porque esse estudo aqui ainda foi feito com método de busca exaustiva, testando todas as possibilidades geométricas. Então, se a gente pensar, né, que cada grau de liberdade tivesse uma variação de 10 valores, né, seria 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil, vezes 10, 100 mil. Né? Muitos graus de liberdade precisam muito mais do que 10 valores para ter o seu efeito bem representado. Consequentemente, o número de simulações foi bem maior do que 100 mil simulações. Tá? Então, isso retrata uma dificuldade muito grande que se pode ter nesse tipo de problema com muitos graus de liberdade. Tá? Então, basicamente, a gente tem como restrições a área da cavidade, onde φ, que é a razão entre a área da cavidade e a área total, já está apresentado aqui na forma dimensional, é dado por 4 vezes H0L0. Então, H0L0 é esse trecho aqui da cavidade com a segunda bifurcação. Né? Então, esse trecho aqui é 2 vezes H0L0 mais 2 vezes H0L0 do outro lado. Tá? Então, 4 vezes H0L0. Então,
essa área é a área dos ramos da segunda bifurcação, né? Mais duas vezes H1L1, aqui L1, L1, H1, tá? Então, duas vezes H1L1 é essa área aqui, do ramo bifurcado, na primeira bifurcação, mais H2L2 é a área do ramo principal, né, desse problema. Tá? Bom, esse problema tem uma equação e 6 variáveis, então é um problema com 5 graus de liberdade. Tá? Se definiu como graus de liberdade, né, a relação entre o comprimento do ramo terciário, né, da segunda bifurcação, e o comprimento do ramo principal, o comprimento do ramo bifurcado, da primeira bifurcação, e o comprimento do ramo principal, e a mesma coisa foi feita com as espessuras, né? A espessura do ramo da segunda bifurcação com a espessura do ramo principal, né? A espessura do ramo com a da primeira bifurcação pela espessura do ramo principal e a relação de altura, de comprimento e espessura do ramo principal, que finaliza aqui esse grau de liberdade do problema. Né? Poderiam ser definidos outros graus de liberdade? Poderiam, tá? Mas se pode ter alguma dificuldade adicional ou se achar um outro conjunto de equações. A variação ali dentro do espaço de busca vai ser não semelhante, mas as possibilidades geométricas são as mesmas. Tá? Só a questão da análise é que pode ser afetada. Então, essa forma aqui apresentada pelos autores pareceu bem elegante, porque relaciona comprimentos dos ramos bifurcados com o ramo principal, espessura dos ramos bifurcados com o ramo principal e também a relação de como esse ramo principal auxilia na inserção ou não da cavidade em forma de H dentro do domínio sólido. Tá? Então, eu mantive aqui o desenho e também os graus de liberdade para facilitar a análise desse problema. Basicamente, a gente vai fazer uma análise semelhante ao que nós fizemos nas cavidades em I e em T. Né? A gente vai pegar a equação 1, né, que é a equação da área da cavidade, adimensional, e nós vamos trabalhar na definição, né, na inserção de graus de liberdade nessa equação aqui, para que a gente possa fechar esse problema. Tá? Então a gente vai ter aqui 4 vezes H0L0, mais 2 vezes H1L1, mais H2L2, a gente vai multiplicar e dividir por L2 para poder inserir esse grau de liberdade aqui, H2L2. Tá? Então, esse grau de liberdade que vai surgir, a gente vai ficar com L2 ao quadrado. Então, fica φ igual a 4 vezes H0L0, mais 2 vezes H1L1, mais o grau de liberdade H2L2, que é um parâmetro que nós vamos fornecer para o problema, vezes L2 ao quadrado. Tá? Então, basicamente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis em uma equação. A gente ainda precisa mais graus de liberdade para poder fechar esse problema aqui, né? Então a gente fica aqui com φ igual a 4 vezes H0L0 mais H1 vezes L1 e a gente aqui vai multiplicar e dividir por L2 também aqui para ter o L1 e L2 como o grau de liberdade nesse problema. Tá? Então essa equação φ passa a ser dada por 4 vezes H0L0, vê que a gente não mexeu ainda no primeiro termo, né? A gente poderia fazer, por exemplo, essa multiplicação de L2 e L2 aqui, essa multiplicação e divisão por L2, e essa aqui já na primeira vez que a gente, já nessa primeira análise aqui, a gente está deixando para fazer ela passo a passo para fins didáticos, né? Então, aqui a gente passa a ter φ igual a 4 vezes H0L0, mais 2 vezes essa razão aqui, L1, L2, e ficou aqui um H1L2, né, mais H2L2 e o L2 ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente ainda não conseguiu tirar duas variáveis de dentro desse termo aqui. Tá?
Bom, então o próximo passo foi pegar o primeiro termo, né, da equação do φ e multiplicar e dividir por L2. Então, 4 vezes H0L0, multiplica e divide por L2, L0, L2 é um grau de liberdade, né? E a gente passa a ter essa expressão de φ aqui com 4 vezes L0, L2, H0, L2, mais 2 vezes L1, L2, H1, L2, mais H2L2, L2 ao quadrado. Vejam que a gente está caminhando para ter um sistema para ter uma equação para L2, né? Porque o L2 está em todos os termos aqui, né? Bom, então a gente agora o que faz é tentar tirar esse H0 aqui, esse H1. Como é que a gente pode fazer isso? Relaciona ele com alguma variável que tenha num grau de liberdade aqui. Por exemplo, tem H0, H2 e H1, H2. Então a gente vai pegar esse primeiro termo aqui, vai multiplicar e dividir por H2. Então 4 vezes L0, L2, que é um grau de liberdade, H0, L2, e vai multiplicar e dividir por H2. H0, H2 é um grau de liberdade, então a gente vai ficar com L2, H2 aqui nessa equação só, né? Vezes esse grau de liberdade, obviamente, né? Mais 2 vezes L1, L2, H1, L2 e vai multiplicar e dividir por H2. Então, H0, H2 é um grau de liberdade e H1, H2 é um outro grau de liberdade. Mais H2, L2 vezes L2 ao quadrado, que é esse último termo aqui da equação do φ. Tá? Então a gente pode reescrever essa equação de φ como φ igual a 4 vezes o L0, L2, que já tinha aqui, o H0, H2, que a gente relacionou aqui nesse artifício matemático que a gente fez, de multiplicar e dividir por H2, né? Mais 2 vezes L1, L2, que já estava aqui, e o H1, H2, que veio desse artifício aqui de multiplicar e dividir por H2, vezes H2, L2, mais H2L2, L2 ao quadrado. Tá? Veja o seguinte, o H2L2 é um grau de liberdade, então a gente pode multiplicar e dividir novamente aqui esses dois termos por L2, né? Multiplicar e dividir por L2, que a gente vai conseguir ter um outro grau de liberdade aqui, que é a razão de H2L2, H2L2, e a gente fica com uma equação só com L2 dentro dela. Né? Essa cavidade é mais complexa que a cavidade em forma de T, mas o sistema de equações acabou ficando mais simples de montar e analisar do que da cavidade em forma de T. Tá? Então essa equação aqui do φ passa a ter φ igual a 4 vezes L0, L2, H0, H2, H2, L2, que é o que nós tínhamos, e nós multiplicamos e dividimos por L2. H2 sobre L2 é um grau de liberdade do problema, né? Então vai ser reescrito aqui também, vai ficar um L2 ao quadrado aqui, né? Mais 2 vezes, esse é o segundo termo, né? 2 vezes H1, H2, vezes L1, L2, vezes H2, L2 e multiplica e divide por L2. Então H2, L2 é um grau de liberdade, a gente vai ficar com L2 ao quadrado aqui, mais H2, L2, L2 ao quadrado. Então a gente obtém uma equação apenas para uma variável, né, que é o L2. Então a gente fica com φ igual a 4 vezes L0, L2, que é um grau de liberdade, H0, H2, que é um grau de liberdade, H2, L2, que é um grau de liberdade, vezes L2 ao quadrado, mais 2 vezes H1, H2, que é um grau de liberdade, L1, L2, que é um grau de liberdade, e H2, L2, que é um outro grau de liberdade, vezes L2 ao quadrado, mais H2, L2, vezes L2 ao quadrado. Então, L2 é a única variável, a única incógnita nesse problema, visto que os graus de liberdade são parâmetros que são fornecidos. Então, a partir disso a gente pode obter uma expressão para L2, né? Então aqui está a expressão, a equação que a gente apresentou anteriormente, né? A gente isola o L2 aqui, então fica L2 ao quadrado vezes o 4 vezes L0, L2, vezes H0, H2, vezes H2, L2,
mais 2 vezes H1, H2, L1, L2, H2, L2, mais H2, L2. Tudo isso vai para o denominador lá do φ. Joga lá para o outro lado, a gente fica com L2 ao quadrado de um lado e φ sobre todo esse termo aqui, todo esse denominador aqui que foi oriundo, né, de evidenciar esses termos aqui que estão multiplicados pelo L2 ao quadrado. Tá? Então, consequentemente, se a gente tirar a raiz dos dois lados da equação, a gente fica com L2 igual a raiz quadrada dessa razão de φ por todos esses termos aqui relacionados aos graus de liberdade. Então, a gente obtém uma equação para L2. Bom, agora ficou fácil. Por quê? Porque a maioria dos graus de liberdade, L0, L1 e H2, estão relacionados com L2. Então, a gente já vai poder jogar nas equações de igualdade dos graus de liberdade, né, e determinar L0, L1, né, e H2. Com o H2, a gente define mais o H0 e o H1, que é o que vai ser feito agora no próximo slide. Né? Então, primeiramente, a gente define a equação, né, para o H2. Né? Então, H2 é igual a razão de H2 L2 vezes L2. Para L0, L0 é igual a L0 L2 vezes L2. E para L1 é igual a L1 L2 vezes L2. E o H0 sai em função do H2 e o H1 sai em função do H2 também. Então, todas essas equações aqui, tem 6 equações, uma para o L2 que a gente viu, que é a equação 3, né, anterior aqui, e as equações 4, 5, 6, 7, 8 para as variáveis H2, L0, L1, H0 e H1, respectivamente. Né? Qual é que é a grande questão aqui? A gente tem que definir quais são os valores dos graus de liberdade que vão ser estudados. Então, como é um problema com 5 graus de liberdade só para a cavidade, a gente vai ter que manter 4 graus de liberdade constantes e variar 1 grau de liberdade. E aí ir soltando aos poucos naquele processo em forma de árvore que a gente já apresentou algumas vezes para vocês. Em todo caso, a gente vai repetir aqui, né, no sentido de ilustrar esse problema. Né? Se esse problema é um problema considerado um dos problemas de montagem geométrica mais complexos, né, a gente consegue montar dessa forma, muito provavelmente os outros problemas vão ser tranquilamente dominados por vocês. Tá? Então, aqui está a ilustração da cavidade da árvore de simulações. Então, primeiramente se analisa o efeito de H0 e H2, e essa ordem pode ser colocada invertida, né? Pode definir esse, por exemplo, H1, H2 como primeiro grau de liberdade, esse é analisado, não há uma exigência que 1 grau de liberdade seja avaliado primeiro. Né? Então, aqui a gente está avaliando o efeito de H0, H2, mantendo-se constantes os outros graus de liberdade. Né? No momento que a gente fez uma primeira avaliação com esses 4 constantes, né, a gente terminou essa avaliação e achou um T máximo mínimo e um H0, H2 ótimo, a gente passa para um segundo nível, onde esse valor de H1, H2 assume outro valor e se faz novamente a varredura de H0, H2, até que todos os valores de H1, H2 já estejam testados. Então, a gente teria uma situação em que teria um T máximo 2 vezes mínimo, H0, H2 2 vezes otimizado e um H1, H2 ótimo. Né? Esse processo é repetido para cada nível de avaliação. Depois a gente muda o valor de L0, L2, simula tudo isso aqui de novo. Né? Aí varre todos os valores de L0, L2, acha um T máximo 3 vezes minimizado, H0, H2 3 vezes ótimo, H1, H2 ótimo e L0, L2 ótimo, né? E é 2 vezes otimizado esse aqui, né? E assim por diante. O que é importante quando for fazer a análise, mostrar os efeitos, né? Esse tipo de situação aqui, né? Aqui tem um gráfico de H0, H2, que é o primeiro grau de liberdade que está sendo investigado, para um φ de 0,1, H sobre L1, H2, L2 0,15, L1, L2
de 0,6, L0, L2 de 0,6 também, e um H1, H2 de 0,75. Para quê? Para mostrar que esse efeito aqui está sendo obtido quando esses parâmetros aqui são mantidos constantes. Para outro parâmetro, por exemplo, eu quero para um H1, H2 de... ao invés de 0,75, eu quero analisar 1,5 ou 2. Né? Pode ter uma outra curva de efeito aqui da razão H0, H2 sobre a temperatura uma vez maximizada. E esse processo aqui é repetido para vários valores de H1, H2, para quê? Para que se possa montar a curva do efeito de H1, H2 sobre a temperatura máxima, mínima que for encontrada e a geometria ótima correspondente. Então, num segundo nível de avaliação, o que se faz é obter o efeito da razão H1, H2 sobre o θ máximo mínimo. Um ponto desse θ máximo mínimo foi obtido nesse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico da curva que é apresentada no slide posterior. Tá? Então, aqui são vários valores de H1, H2 que foram simulados, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, que foi os valores apresentados no gráfico anterior, né? E assim por diante. Esse gráfico aqui, ele deve ser depois repetido para vários valores de L0 e L2. Então, aqui o que acontece? A gente tem um T máximo mínimo e tem um ponto aqui específico, né, que você tem um T máximo, dentre os T máximos mínimo, ele é o menor. Então, esse aqui é o T máximo duas vezes minimizado e essa geometria aqui de H0, H2 é a geometria H0, H2 duas vezes ótimo e o H1, H2 ótimo. Então vai surgir um terceiro gráfico, que é o efeito de L0, L2 sobre o T máximo duas vezes mínimo, H1, H2 ótimo e H0, H2 duas vezes otimizado. É cada grau de liberdade, isso vai sendo ampliado. Tá? Então, por hoje era isso. Né? Agradeço a todos pela atenção, cuidem-se, fiquem bem. Né?